graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. É muito bom poder novamente compartilhar a palavra do nosso Deus. A reflexão de hoje será a respeito de família. E aí, como vai sua família? Leitura bíblica de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 28. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Famílias. Existem famílias de todos os tipos. Cada uma tem a sua história e a sua particularidade. Dizem que para conhecer uma pessoa, você precisa entrar em sua casa, porque a casa é o ambiente em que o ser humano se sente mais à vontade para ser quem é de verdade. Ao longo dos tempos, a família sofreu várias alterações. Hoje eu quero ampliar o seu olhar sobre o mundo contemporâneo e como a família passou a funcionar. Antigamente, vivíamos um mundo em que os valores eram fixos e insolúveis. As famílias possuíam grande influência econômica e política sobre a sociedade, mas com a industrialização, a modernidade, muita coisa mudou. Segundo o sociólogo Bauman, os padrões, códigos e regras, pontos estáveis pelos quais podiam nos deixar guiar, estão em falta. Estamos passando para uma era de autoconstrução individual. O foco está no indivíduo. No mundo atual, os valores adquiriram um estado líquido e dissolvem-se em uma sociedade individualista e instável. As pessoas buscam a identidade naquilo que consomem e exibem e valorizam o permanente. Não valorizam o permanente. Tudo é temporário e instável. Nada é sólido, criando pessoas inseguras e com medo do futuro. O que se passa com a família em nossos dias? Infelizmente, muitas famílias expressam a identidade de um tempo com características de consumismo e individualização. A casa perde a força de olhar para dentro e os olhares são destinados cada vez mais para o exterior. Há uma dessignificação da essência da família. O foco não é mais a família, mas o indivíduo consumista. A atitude de consumismo, segundo Erich Fromm, é de engolir o mundo todo. O consumidor é uma eterna criança de peito berrando pela mamadeira. Eu quero e eu quero. E nessa emergência do indivíduo, a propaganda e o consumismo entram em cena. E se há múltiplas opções de vidas, de regras, de valores, os valores tradicionais e morais já não servem mais. É ultrapassado, antiquado, sobra um leque de diversidade de alternativas em que permite o indivíduo a ser aquilo que veste, aquilo que seu status na rede social aparenta e significa. O ser humano se tornou uma coisa. Para ser alguém, eu preciso ter a roupa de marca, o sapato da moda, o carro tal e por aí vai. Assim, ele passou a ser coisificado, um objeto entre tantos outros.
E a família deixou de ser uma instituição forte, um sustentáculo, e passou a ser um obstáculo. No lugar das relações estáveis, o mundo desse amor líquido forma um mercado de conexões rápidas, conexões e não relações. É tempo da família olhar mais para dentro. Passamos a maior parte nas redes sociais, estabelecemos conexões externas e poucas relações internas. O diálogo, o afeto, está escasso, sucateado pelas relações líquidas externas. Nos preocupamos com likes, quantos seguidores temos no Insta, sabemos a última coisa que passou na timeline, sorrimos com os memes, isso não é errado. As redes sociais são ótimas ferramentas de comunicação, mas quando usamos de forma correta, mas é necessário ter um equilíbrio. Tudo que é em excesso faz mal. As relações sociais nos dão uma sensação, uma falsa sensação de aceitação e segurança. Quantas pessoas da nossa rede social podemos contar de verdade? Será que as conexões externas não são uma fuga das relações internas? Muitas vezes não suportamos a realidade da casa, a convivência é tão ruim que o outro, como diz Sartre, é o meu inferno. As famílias estão em crise. Infelizmente, a convivência familiar está em crise. Prevalecem as discussões, os desgostos, os maus tratos, ciúmes, o desprezo, a falta de transparência, sinceridade. Entre muitos casais não existe diálogo, parecem estranhos debaixo do mesmo teto, entre outras coisas. Segundo o reverendo Leontino, no que se refere às relações entre pais e filhos, há uma falta de confiança, compreensão, abuso de autoridade e abuso de liberdade, falta de autoridade e falta de obediência. Os filhos estão acostumados a encontrar no privado, no ambiente familiar, o vazio e no público este aconchego, fazendo o lar uma rota de passagem, um lugar de encontro de individualidades. A situação moral e sexual da família também é assustadora. Multiplica-se o caso de pais que abusam de filhas, relações sexuais entre irmãos e parentes, afins, gravidez precoce e outros desvios sexuais. Os pais são indivíduos sobrecarregados por jornadas de trabalho, transferem a responsabilidade da educação para a escola e outras instituições. Há uma diluição da responsabilidade formativa do ser humano. A família está cada vez mais excluída do contexto da sociedade, tendo perdido a sua força, perde também a sua proteção. Segundo Anthony, a família perde gradualmente as funções que caracterizam ela como um ponto de referência. A socialização dos filhos abandonou em larga medida a esfera doméstica. A família, portanto, deixa de ser a instituição para se tornar um simples ponto de encontro das vidas privadas. Que crise a família chegou? Valores nobres, que sempre foram parâmetros de segurança da família, como o respeito, a dignidade, a prática da espiritualidade, estão se perdendo. Quais seriam as saídas para a situação crítica que a família se encontra?
A família deve procurar uma maior convivência, fazer atividades juntos, proporcionar momentos de união, equilíbrio e maior compreensão diante dos conflitos. Ouvir mais o outro, buscar compreender a circunstância, resgatar os valores morais e espirituais, ter mais amor uns pelos outros, demonstrar mais carinho e afeto, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde e você venha dizer: ah, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse ensinado, falado aquilo para o meu filho. Ainda há tempo de ressignificar as nossas famílias. Seja um exemplo na sua casa, respeite o espaço familiar, não faça da sua família um ambiente desagradável, um campo de batalha, mas um lugar de aconchego, de amor, de acolhimento. Acima de tudo isso, a palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros e perdoem mutuamente. E acima de tudo isso, tenham, pois, amor intenso um pelos outros, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Colossenses 3, 12 a 16. Mas o verdadeiro padrão de comunhão provém de Deus. A Trindade é o maior exemplo. Um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita comunhão consigo mesmo. As Escrituras, assim a partir de Deus e através de Jesus, nos ensinam que somente uma casa edificada sobre a rocha é capaz de se manter firme quando vem as fortes tempestades da vida. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, como diz a palavra, ainda que venham os ventos, as tempestades, ela permanece firme. Jesus Cristo é a rocha verdadeira para a segurança das nossas famílias. Em que ou em quem a sua família está alicerçada? Hoje, a nossa família está sendo ameaçada por várias coisas, pela pandemia. E aí? Como que fica a nossa família? Entra em caos? Fica desestabilizada? De modo algum. A palavra de Deus precisa ser o alicerce dos nossos corações e da nossa família. É na palavra de Deus que a família deve encontrar essa estabilidade. A casa deve ser um lugar de aprendizado da palavra de Deus. Na casa, os valores morais e espirituais são formados. A responsabilidade do ensino da palavra é da igreja e de seus ministros, mas é a responsabilidade também dos pais. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. A casa, no Novo Testamento, é o centro da atividade missionária na Galileia, é o espaço simbólico da realização da missão de Jesus. O ministério de Jesus, em sua maior parte, é desenvolvido no ambiente familiar. A casa é um lugar de partilha, é a prática das mãos. No centro da casa está a mesa, onde a partilha do pão acontece, as necessidades para a sobrevivência são supridas. Casa é símbolo de acolhimento, cuidado, proteção. Jesus ensina que a família deve ser acolhedora, acolher uns aos outros e servir em amor. Quando a casa vive em pé de guerra, este é o sinal de que algo está sendo desprezado, o amor está sendo deixado de lado. Quando Jesus entra na casa, ali há salvação, transformação de vida,
as relações de convivência são transformadas. A prática das mãos, do servir o outro, nasce no ambiente familiar. A casa é chamada para ser símbolo de uma nova proposta de convivência para a sociedade, não o inverso. É isso que Jesus anuncia e deseja promover. A casa é exemplo. A sua casa deve ser exemplo para outras pessoas. Devemos ressignificar a nossa casa. Casa é lugar de intimidade com Deus. Quando Jesus entra na casa, ele explica tudo em particular. Na casa, precisamos escancarar a porta do nosso coração e dizer para Deus as nossas intimidades, os desafios, os sonhos. Nada deve ser oculto no ambiente da casa diante de tudo que analisamos. Como está a sua família? A convivência na sua família é saudável? Precisa de ajuste? Não existe família perfeita, mas família aperfeiçoada por Deus. Busque a Deus enquanto há tempo. Deus chama a sua família hoje para experimentar a alegria de uma nova convivência na casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu, Marta, Pedro, Jairo, na casa de vários discípulos e discípulas, e ali houve transformação e salvação. A grande pergunta é: há espaço para Jesus em sua casa? Deixe Jesus entrar na sua casa e fazer morada. Que Deus abençoe. Eu quero orar por você e por sua família. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento de reflexão da sua palavra. Que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que me ouvem. Que o Senhor esteja protegendo as nossas famílias. Cuidando, Senhor, de cada pessoa que participa do ambiente familiar. O Senhor conhece todas as famílias nas suas particularidades. O Senhor sabe os desafios, as dificuldades, os problemas. Só o Senhor pode trazer uma convivência saudável e amorosa para as nossas famílias. Espírito Santo, esteja abençoando as famílias. Que o Senhor possa reinar nas famílias, que o Senhor seja o padrão do desenvolvimento, da convivência, que as famílias sejam um lugar de acolhimento e não de exclusão. Que as famílias possam, Deus, expressar a sua graça e o seu cuidado. Que as pessoas na sociedade, ao olharem para as nossas famílias, possam sentir a sua fragrância e o seu perfume. Espírito Santo, cuida de cada família neste período de pandemia. Nos protege, Senhor, deste vírus. Que o Senhor também abençoe e esteja trazendo consolo sobre famílias enlutadas, famílias em que seus membros estão enfermos. Que o Senhor traga cura, restauração e transformação. Colocamos as nossas vidas e as nossas famílias aos seus pés, crendo que o Senhor é poderoso para trazer a salvação, a vida, a alegria que muitas vezes se perdeu nos lares. Derrama sua graça sobre cada família, em nome do Senhor Jesus.